Muito bem, mais um Trocando Ideias chegando aqui no YouTube com a sua companhia, um programa de perguntas e respostas com o Reverendo Hernandes Dias Lopes para tratar sobre relacionamento, sobre vida cristã, sobre Bíblia, sobre igreja e muitos outros assuntos. Quero aproveitar então para convidar você a participar do programa com a gente, mandando a sua pergunta para cá. Está aparecendo o e-mail aí para você, mande seu e-mail, a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Vamos então ao programa de hoje, dando as boas-vindas a você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, aproveite, está aqui embaixo, inscreva-se, deixa um joinha para dar uma força para a gente. Nós vamos para o nosso programa de hoje, vamos dar as boas-vindas para o pastor Hernandes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar mais uma vez aqui com você, viu? Animado porque nós temos perguntas muito legais hoje, hein? Boa, vamos lá então. Nós vamos então para a pergunta do Giovanni Menezes. Pastor, eu sou casado há 15 anos, mas nos últimos anos eu não tenho me sentido feliz no casamento. A minha esposa é uma ótima mulher, mas eu penso muito em separação. O que é que eu devo fazer? Deve se arrepender. Ô varão, veja bem, você está casado há 15 anos. A sua esposa, como você disse, é uma mulher virtuosa, uma pessoa boa, maravilhosa, e você está infeliz. O problema não é a sua mulher, o problema é você. O problema não está nela, está em você. Portanto, separação não é a solução. Você vai levar o problema com você. Então, está na hora de você fazer uma avaliação melhor, pedir a Deus misericórdia, ver onde está acontecendo algum erro, alguma trajetória errada, algum sentimento que você está abrigando no seu coração, o que você está alimentando o seu coração, para você buscar arrependimento e restaurar o seu coração e buscar sentido para a vida, na sua vida conjugal, porque se você separar, primeiro você não tem motivo bíblico para separar. Segundo, se você manter um outro relacionamento, você está em pecado, porque não tem base bíblica para divórcio. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E essa satisfação que você está tentando encontrar, você não vai achar. Não vai achar. Porque longe dos planos e dos propósitos de Deus, só vem mais dor, só vem mais tristeza, só vem mais dor de angústia e mágoa no coração. E você vai ficar num cipoal, numa masmorra. Então, peça a Deus misericórdia, restitui aí a alegria no seu coração pela graça de Deus e valorize o seu casamento, invista no seu casamento. Seja um marido melhor, seja um pai melhor, seja um homem melhor, seja um servo do Altíssimo melhor. O Pedro Henrique pergunta, pastor, como confrontar uma pessoa que diz que a Bíblia teve alterações feitas pelo homem? Olha, Tiago, hoje o ser humano tem buscado de muitas formas e maneiras relativizar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro comum, que a Bíblia é um livro como qualquer outro, que tem interpolações, que tem interferências de copistas, que a Bíblia não merece confiança. São desculpas. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. O mesmo Deus que inspirou é o Deus que preserva. Tanto é fato que você nota a integridade das Escrituras no cumprimento das profecias. Não há contradição entre os seus autores. A palavra de Deus, ela tem sido rigorosamente íntegra no cumprimento das profecias. O poder inerente dela para transformar vidas retrata que ela continua com a sua autoridade plena e suficiente, com palavra viva, que tem vida em si mesma, que é espírito e vida e que transforma. Então, o que eu acho que a pessoa precisa é o seguinte: não dê ouvidos à voz da sereia. Não dê ouvidos aos críticos que querem desacreditar a integridade das Escrituras. Leia a sua Bíblia, medite nela, mergulhe nas águas profundas das Escrituras
Entre para dentro desse tesouro precioso que é a palavra de Deus e você vai se deleitar nela, você vai ter prazer nela. Ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela é melhor do que ouro, ela é mais doce do que o mel. Ela é a palavra viva do Deus vivo. Que privilégio você tem de ter a Bíblia na sua mão. Valorize esse tesouro. Obrigado, pastor. Obrigado, Pedro Henrique, pela sua pergunta. E quem nos mandou um e-mail também, pastor, foi a Pamela Nicolucci, com a seguinte pergunta. Pastor, como saber se a igreja que eu frequento é uma igreja genuinamente bíblica? É uma boa pergunta. Os reformadores, lá no século XVI, diziam que há 3 marcas para sabermos se uma igreja é uma igreja verdadeira. Primeiro, se ela ensina a palavra de Deus com fidelidade. Segundo, se ela pratica e exerce os sacramentos de forma bíblica. Terceiro, se ela exerce a disciplina bíblica de forma consistente e coerente. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: o que está sendo ensinado na igreja? Você, como uma crente bereana que está examinando aí, está conferindo com a Bíblia? Aqueles que são líderes da igreja levam a palavra de Deus a sério? Na igreja, os sacramentos são praticados conforme a Bíblia ensina, o batismo e a Santa Ceia? Quando uma pessoa erra, ela recebe disciplina com amor, visando a sua restauração? Se esta igreja é uma igreja comprometida com esses valores, ela é uma igreja bíblica, verdadeira. Quando é que uma igreja não é verdadeira? Quando começa a pregar as novidades do mercado da fé. Quando começa a se desviar da sã doutrina. Quando começa a receber e acolher os falsos mestres. Aqueles que mercadejam a palavra. Aqueles que transformam a igreja numa empresa, o púlpito num balcão de negócios, o evangelho num produto, os crentes em consumidores e o templo numa praça de negócios. Quando o lucro passa a ser o vetor da vida da igreja. Quando não se prega mais sobre as grandes doutrinas da graça, sobre o arrependimento, sobre a fé salvadora, sobre a regeneração, sobre a santificação, sobre a justificação, sobre a vida eterna, sobre a mediação de Cristo, sobre as glórias do Evangelho, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, o céu, as bem-aventuranças eternas. Se essas verdades não estão presentes na igreja, está na hora dessa pessoa buscar uma igreja bíblica. E chegando aqui ao final do nosso programa e falando de igreja genuinamente bíblica, não foi nem proposital essa última pergunta aí, mas já é um gancho para a gente falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não é mesmo, pastor? Sim. Ô Tiago, eu tenho muita alegria de ser um cooperador com o pastor Arival Dias Casemiro, o pastor da igreja, no pastoreio desta igreja. A Igreja de Pinheiros é uma igreja bíblica, séria, com defeitos, claro. Não há igreja militante aqui, enquanto Jesus não voltar, que seja perfeita. Mas é uma igreja bíblica, uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja que cuida de gente, uma igreja para você, para sua família. Se você mora em São Paulo, venha para cá. Agora, se a pessoa mora em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma das mais relevantes no Brasil na questão das mídias sociais. Uma igreja que tem uma TV web 24 horas por dia, todo dia, com programações variadas para edificar o povo de Deus. Então, se inscreva no canal, participe com a gente, receba todo este conteúdo que a igreja produz para glória de Deus, conversão dos perdidos e edificação do povo de Deus. E se você mora em São Paulo, aproveite, né? Fica aqui o nosso convite para que os nossos irmãos que estão assistindo aí visitem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. É de fácil acesso, não é mesmo, pastor? Fica do ladinho ali, Tiago, da Ponte Cidade Universitária. Isso. Muito fácil de encontrar, muito bem localizada e será uma grande alegria ter vocês com a gente. Ô, Tiago, muito obrigado, viu, Varão? Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação tão boa, tão amável e a nossa gratidão a você.
que está aqui sempre conosco no Trocando Ideias. Este é um programa para você. E como o Tiago já disse, se você tem perguntas, manda para cá. Nós teremos muito prazer em responder suas perguntas aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.